Esse movimento, Isabela, do Eduardo Bolsonaro, reflete mais o quê? Mais um isolamento dele ou mais uma força dele capaz mesmo de impulsionar até uma candidatura à presidência da República? Acho que as duas coisas, Mauro. Eu acho que no sentido de pensar que quando o Eduardo Bolsonaro, enfim, se lançou nessa empreitada, né, de ir para os Estados Unidos trabalhar contra o Brasil, porque é basicamente isso que ele tem feito, e a favor dos interesses próprios e da sua família, teve uma coisa, acho que uma percepção, acho que um pouco da opinião pública muito cética de que ele não teria força política para, enfim, ir muito longe. E eu acho que para quem se lançou nessa empreitada absurda, ele tem ido longe demais. Então eu acho que, primeiro, acho que foi um movimento, inclusive, de quase que decretar a morte política de Eduardo Bolsonaro no início do tarifaço. E isso não aconteceu, porque, de fato, tem segmentos da população que seguem apoiando essa perspectiva, que é uma perspectiva antipatriótica, né, contrária completamente a qualquer interesse que seja nacional. Mas, ao mesmo tempo, então, se por um lado ele tem conseguido fazer essa articulação ela tem uma força provisória, digamos assim, que é um certo apoio do governo dos Estados Unidos e Donald Trump. Então, basicamente, o que eu estou dizendo a força agora de Bolsonaro, de Eduardo Bolsonaro, ele colocou todas as fichas como se ele fosse, digamos, ele conseguisse mandar no Trump, né? Como se ele pedisse alguma coisa e o Trump atendesse sempre rapidamente. E a gente sabe que não é assim, porque ninguém manda no Trump, o Trump é muito inconstante. Uma hora ele pode decidir uma coisa, depois outra. Deu uma sinalização, inclusive, né, na Assembleia Geral da ONU, de uma possibilidade de diálogo com Lula. Então, a verdade é que ele apostou todas as fichas nessa apoio do Trump, digamos assim, e isso é muito provisório e é muito delicado, porque a gente não sabe o quanto isso vai se estender e não é algo realmente sólido. Então, nesse sentido, ele, digamos, do ponto de vista mais no longo prazo ou no médio prazo, eu acho que ele sai enfraquecido. Agora, a gente precisa pensar o seguinte, essa empreitada, né, familiar dos Bolsonaros, eles não são exatamente só pensando num cálculo tão racional ou político olhando para a eleição em 2026. De fato, Eduardo Bolsonaro não tem grandes chances para 2026, mas ele pode, enfim, tentar com isso ganhar um pouco mais de fôlego na sua vida política, mesmo que ele não tenha, ou até tenha a intenção de se tornar presidente, mas que isso provavelmente não vai acontecer, por inúmeras razões, mas ele pode tentar daí conseguir um fôlego maior em relação à sua vida política. Então, e tem algumas outras condicionantes, Isabela, e aí eu queria ouvir também o professor Fábio. Tem algumas outras condicionantes que são as seguintes. O Eduardo Bolsonaro, ele foi denunciado agora recentemente pela Procuradoria-Geral da República nesse processo de coação no decorrer de processo judicial, né? Que tudo isso, todas essas ações que ele está fazendo nos Estados Unidos seriam para interferir na justiça brasileira, o que caracterizaria essa coação. Foi denunciado pela PGR. Também já está no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados, né, acusado aí de falta de decoro parlamentar, de não agir conforme as regras para um deputado federal, e também pode perder o mandato por faltas, né? Nos dois primeiros casos que eu mencionei, da PGR e Conselho de Ética, ele pode perder, inclusive, os direitos políticos, nem teria como, ficaria inelegível para as eleições de 2026. Já no caso dele ser cassado por faltas, ele teria o mandato cassado, mas poderia concorrer a qualquer cargo no ano que vem. Todas essas condicionantes têm que estar também na linha de análise do futuro do Eduardo Bolsonaro, né, professor? Certamente estão, mas é importante pensar o seguinte: quando a gente olha para o Bolsonaro e, sobretudo, para o seu grupo político, para fazer um paralelo simplista, mas que eu acho que ilustra bem, o paralelo do grupo político que, se fosse um time de futebol, jogaria com os 10 jogadores, exceto o goleiro no ataque, né? O que eu estou querendo dizer com isso? Aposta todas as fichas no discurso antissistêmico o tempo todo, contra tudo, e independente do que possa acontecer no futuro, né? Se a gente tentar buscar alguma racionalidade dentro do grupo Bolsonaro e fizer a metáfora futebolística, é essa, né? Então é um grupo que vai usar um capital político que pertence quase que única e exclusivamente a eles,
para tentar domar forças políticas que acenam com um cálculo político mais tradicional e com maiores acenos ao eleitor mediano, digamos assim, né? E aí, nesse ponto, eu queria dizer o seguinte: talvez a própria figura do eleitor mediano clássico não exista mais no contexto que a gente viva, e por isso esse grupo político, apesar de jogar no ataque o tempo todo, tem a força, né? Nesse momento do tempo, quando a gente olha para outros condicionantes, sobretudo os condicionantes da justiça, parecem ser um muro de contenção a esse grupo, esse núcleo familiar, esse grupo que atua apostando no antissistema, apostando em um discurso de discurso e práticas de ações que são desgastantes o tempo todo, né? Mas, por outro lado, parecem ser a única força de contenção. Se essa semana a gente viu, de certa forma, o Centrão dar um passo atrás, atrás da manifestação, em virtude das manifestações do domingo passado, é importante lembrar que na semana anterior, basicamente, todos os movimentos, inclusive do Centrão, pareceram estar pautados nessa lógica mais antissistêmica e mais cara ao bolsonarismo. Então, apesar de haver uma frente de retenção muito clara na justiça e um desejo do Centrão e de outros grupos políticos de diminuírem o ímpeto do bolsonarismo, o capital político ainda é do bolsonarismo. E isso é um elemento que dificulta muito qualquer atividade de contenção fora da justiça. Esse é um ponto interessante, queria que a Isabela também entrasse nessa discussão com a gente, no seguinte sentido, né? O professor falou assim, né, de um muro de contenção que nesse momento está sendo mais exercido pela justiça e não pela área política. A gente teve durante aí 2 décadas Jair Bolsonaro como parlamentar defendendo livremente a ditadura militar, elogiando torturadores, fazendo elogios à ditadura, pregando o extermínio de adversários, sem ser minimamente incomodado. E virou presidente da República, porque não houve essa contenção. O Eduardo Bolsonaro, Isabela, está apostando na mesma receita do pai? Acho que ele está apostando na mesma receita do pai. E tem uma outra coisa, acho que é uma coisa importante para a gente analisar, que o que está sendo discutido hoje, então, sobre eleição de 2026, primeiro, falta muito tempo ainda para a eleição, a gente já está discutindo eleição desde o final do ano passado, né? E aí quem é que vai ser candidato, quem não vai ser, enfim, a gente está, digamos, com 2 anos de antecedência. Isso é uma inovação, digamos assim, a gente ter com 2 anos antes, né? E, além disso, toda essa movimentação, inclusive as falas do Eduardo Bolsonaro sobre a possibilidade de se candidatar ou não, ainda que, como a gente acabou de falar aqui, tenha muitos problemas com a justiça, principalmente a justiça eleitoral, isso também é uma forma de ditar um pouco os rumos, ou deles tentarem controlar um pouco os rumos do futuro do bolsonarismo. E aí, nesse caso, o que significa isso? O Eduardo Bolsonaro já disse inúmeras vezes que ele é contra a candidatura do Tarcísio de Freitas. Tarcísio de Freitas, enfim, tem uma posição que ela é dúbia, né? E aí, enfim, com cada semana avanços ou recuo, parecendo que vai ou não vai se candidatar. Até essa semana, agora nos últimos dias, aparentemente mais para não, mas isso muda a cada semana. E o Eduardo Bolsonaro já chegou a dizer que sairia do PL caso o Tarcísio de Freitas fosse para o PL ou caso ele fosse a escolha do bolsonarismo para 2026. Então, eu acho que esse movimento ele não tem só a ver, embora eles estejam falando da eleição de 2026, eu acho que ele tem a ver com a formação da chapa ou da pré-campanha para 2026. Então, o que o Eduardo me parece estar fazendo é, de uma certa maneira, tentar minar o espaço de Tarcísio de Freitas. Eu acho que é muito complicado para a gente dizer se ele tem ou não, até pelas questões da justiça, né? Se ele tem ou não a possibilidade de se candidatar, mas a verdade é que com esse movimento, o que ele está fazendo é, digamos, diminuir o espaço político de Tarcísio de Freitas, ou pelo menos tentar isso dentro do bolsonarismo. Agora, é importante dizer uma coisa,
Aparentemente, e a gente não sabe porque a gente não tem muita informação da posição do Jair Bolsonaro, sem mensagens vazadas, etc., mas aparentemente nem o próprio Jair Bolsonaro apoia uma eventual candidatura de Eduardo Bolsonaro ou apoia esse lugar que Eduardo Bolsonaro está reivindicando. Então, ou seja, o que a gente está vendo aí, basicamente, é uma fratura, uma fragmentação dentro do bolsonarismo. Eu acho que isso vai acontecer inevitavelmente. E aí, só uma última coisa, Eduardo Bolsonaro, por exemplo, uma parte importante do bolsonarismo está ligado ao contexto religioso. Eduardo Bolsonaro está alheio a esse contexto, diferentemente de Michele Bolsonaro. Então, o que provavelmente a gente vai ver é uma fragmentação entre setores do bolsonarismo, digamos assim, que vão entre si fazer essa disputa pelo espólio de Jair Bolsonaro. Lembrando que essa trama familiar, ela envolve aí elementos de Shakespeare com pitadas de Freud, né? Não vamos deixar de considerar tudo isso. E nesse sentido, professor, quem se sai melhor com essa fragmentação a que a Isabela se referiu? Seria, por exemplo, um outro candidato de direita, de centro-direita, como, por exemplo, um Ratinho Júnior, governador do Paraná, que essa semana começou aí a aparecer um pouco mais como uma possibilidade de candidatura à presidência da República? Ou seria, por exemplo, o presidente Lula, que poderia aproveitar esse tipo de fragmentação para já consolidar um caminho dele rumo a uma reeleição? Vejamos, se de fato a fragmentação se consolidar e tivermos mais de um candidato de direita, sem dúvida isso, pelo menos em termos de primeiro turno, já antecipando as eleições como a Isabela colocou, parece que 2026 é amanhã e não o ano que vem, o maior beneficiário seria o presidente Lula. Agora, há muitas dúvidas, há sinais de tensões no núcleo do bolsonarismo, conforme a Isabela apontou, e nesse momento do tempo, nossos colegas da ciência política, um pouco análise, um pouco de exercício de futurologia, trabalham com duas possibilidades. Uma possibilidade do núcleo, vamos chamar, mais brasileiro e mais próximo ao Jair Bolsonaro, está disposto a encabeçar, não, está disposto a ceder a cabeça de chapa para um candidato que represente os valores de direita, e com isso teríamos um vice-bolsonarista. Provavelmente, talvez o mais palatável ao universo político conservador, o Flávio Bolsonaro. E tem uma outra frente que eu acho que nesse momento é minoritário, e é a que basicamente eu avalio, que o bolsonarismo não vai ceder o seu capital político de bom grado para ocupar um vice na chapa. Então, ou temos um Bolsonaro, seja o Flávio, seja o Eduardo encabeçando a chapa, ou basicamente nada feito, né? As próprias falas do Eduardo, retomando um assunto anterior, falando eu vou ser candidato, e se inventarem Tarcísio, eu saio do PL, me parece um sinal muito claro de que, a despeito das fissuras e das tramas shakespearianas que existem na família Bolsonaro, me parece muito claro que todos eles têm um diagnóstico muito nítido de que o capital político pertence única e exclusivamente a eles. E que os partidos tradicionais e o centrão que estão no entorno são, de certa forma, os seus servos e não eles os servos desses partidos. Então, quem tem que dar o direcionamento são eles, né? Eu insisto, na minha avaliação, é que, basicamente, se não ocorrer problemas de justiça, provavelmente o clã Bolsonaro seria representado pelo Eduardo. Mas, insisto, vários colegas têm apontado numa possibilidade de composição com um outro candidato de direita encabeçando a chapa e o Flávio como vice. Eu acredito que essa basicamente possibilidade é menos remota, e aí, nesse caso, nós teríamos uma disputa eleitoral para 2026 de dificílimas previsões dos resultados.